Olá, aqui é o professor Lidiomar e nesta videoaula, tendo já visto todos os conteúdos planejados para serem vistos nesse primeiro bimestre, daremos início a uma revisão dos conteúdos que vimos até agora na disciplina. Sem enrolarmos muito, vamos iniciar a nossa revisão, lembrando que ela será importante para relembrar os conteúdos que serão cobrados na nossa prova bimestral daqui mais algumas semanas. Começando então do início, revisemos aqueles conceitos iniciais da nossa primeira aula de informática. Como primeiro conceito inicial aqui, temos o que seria a informática, Palavra que dá nome para a nossa disciplina. Temos então que a informática é o estudo do tratamento da informação de forma automática, pressupondo assim o uso de computadores. Para lembrar desse conceito, associe informática com informação automática, Então, caso seja cobrado na prova, o que seria informática, lembrem disso. Estudo do tratamento da informação de forma automática, partindo então para o nosso segundo conceito. Temos aqui o que seria um computador, Se a informática pressupõe o uso de computadores, precisamos saber o que é um computador. Então, temos o seguinte. Computador é uma máquina que trabalha dados e informações para obter um resultado. É um sistema integrado, composto de hardware e software. Simples assim. Então, se na prova for perguntado o que é um computador, lembre-se disso. Uma máquina que trabalha dados e informações para obter um resultado, composto de hardware e software. Fechou? E esse nome computador tem origem da palavra computadore, que significa aquele que realiza cálculos. Isso porque, na sua criação, os computadores eram utilizados para fazer basicamente isso, realizar cálculos matemáticos. Então, para que servem os computadores, afinal, É apenas para realizarem cálculos? E como vocês devem bem saber, é claro que não, Os computadores realizam cálculos matemáticos, com certeza, mas também servem para diversas outras coisas, como para jogos, para traduzir e escrever textos, para ouvir músicas, para ver e editar fotos, imagens, E quando falamos em computador, nós não nos referimos apenas a estes aí compostos de mouse, teclado, monitor e gabinete, não. Existem computadores dos mais diversos tipos e podemos citar aqui as Smart TVs, os computadores desktop, esse segundo aí, que são os mais lembrados quando falamos a palavra computador. Aí temos os computadores all-in-one, os notebooks, os tablets, os celulares e smartphones, os videogames, os computadores single board, de uma placa, composto por uma única placa, os smartwatch, que são os relógios inteligentes, e os smart glasses, que são os óculos inteligentes. Todos esses fazem aquilo que foi descrito que o computador faz. Trabalha dados e informações para obter um resultado. E são compostos por hardware e software. Mas afinal, o que é hardware e software? Quando falamos em hardware, estamos nos referindo à parte física dos computadores, as peças que os compõem, Tudo aquilo que conseguimos tocar em um computador. Enquanto quando falamos em software, estamos nos referindo à parte lógica dos computadores, composta pelos programas e arquivos que apenas conseguimos ver ou ouvir, mas não conseguimos tocar, como se fossem os nossos pensamentos, não é mesmo? Detalhando um pouco mais a parte do hardware, nós chegamos aos dispositivos periféricos de um computador, que são, como eu disse, componentes de hardware, que possibilitam que haja interação dos usuários, nós, as pessoas que utilizam os computadores, no caso, com o computador em si. Então acontece uma interação. E esses periféricos, esses dispositivos de hardware para interação com o computador, podem ser classificados em 4 tipos. Temos primeiro os periféricos de entrada, que são aqueles que enviam informações para o computador, através da nossa interação com eles. Por exemplo, o mouse, o teclado, o scanner, todos esses enviam informações para o computador. Aí vem os periféricos de saída, que são aqueles que mostram, que apresentam informações do computador, como por exemplo uma impressora, que mostra informação do computador na forma de uma folha impressa, as caixas de som, que apresentam informações do computador na forma de som, e o monitor, o mais fácil aí de identificar como periférico de saída, que mostra as informações do computador
através de imagens na tela, certo? Aí temos os periféricos de entrada e saída, né? Ou híbridos, que fazem as duas coisas. Tanto enviam informações para o computador através de alguma interação nossa, quanto apresentam informações do computador para a gente, né? Como por exemplo, os monitores touchscreen, né? Onde podemos enviar informações para o computador através do toque na tela e receber informações através dessa tela, né? Desses monitores. E os headsets, certo? Os fones de ouvido com um microfone, né? Por onde nós podemos tanto enviar informações para o computador, quanto receber informações deste computador em forma de sons, né? Por último, temos os periféricos de armazenamento, bem fáceis de compreender, né? São aqueles que conseguem guardar, armazenar dados e informações. Temos como exemplo os HDs de computador, os SSDs, os HDs externos, os CDs e DVDs, pendrives, cartões de memória e qualquer outro dispositivo que consiga armazenar informações digitais. Tranquilo essa parte, pessoal? Esse é o básico que vocês precisam saber da nossa primeira aula. Partindo para a nossa segunda aula, nós aprendemos um pouco sobre os softwares navegadores, certo? Os navegadores de internet. Bem, começamos revisando o que softwares são, né? A parte lógica dos computadores, né? Os programas e arquivos, né? Presentes no computador, a parte do computador que nós não podemos tocar. E aí vimos alguns exemplos de software aqui, certo? Muito conhecido por vocês, temos ali o WhatsApp, impossível não reconhecer, né? O Messenger, Facebook, o YouTube, né? O Spotify. Alguns exemplos do que são software, né? E é importante vocês saberem que não são apenas estes os softwares existentes, beleza? Cada software tem um nome e é também importante que vocês saibam os nomes de alguns deles, tá? Principalmente os que vocês utilizam normalmente. Nesta aula em específico, eu adiantei que na nossa disciplina nós estudaremos os softwares navegadores, né? Cujos temos alguns exemplos aqui no slide, na parte de cima, e o software de escritórios da Microsoft, né? O Microsoft Word, um editor de texto, né? Aquele azulzinho, o Microsoft Excel, que é um editor de planilhas, aquele verde ali, e o Microsoft PowerPoint, né? Um editor de apresentações, o alaranjado ali. E aí, como o tema dessa aula foram softwares navegadores, então é deles que iremos falar, né? Iremos continuando aqui a nossa revisão, né? Aqui temos alguns exemplos de navegadores. Pelo trabalho de comparação de navegadores que vocês tiveram que fazer, vocês devem conhecer alguns deles e devem ter percebido que eles possuem tanto coisas em comum quanto características únicas, né? E apenas para relembrar o nome destes aqui, né? Temos o Internet Explorer, o Microsoft Edge, o UC Browser, o Safari, o navegador do Android aqui, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Chromium e o Opera, né? Dentre vários outros navegadores aí. E focando no que os navegadores possuem em comum, os principais componentes são a barra de endereço, certo? Que serve tanto para digitar o endereço de um site que queremos acessar, quanto para pesquisar termos na internet, né? Usando algum mecanismo de busca, como Google, Bing ou Yahoo, né? Temos também os botões de navegação, voltar e avançar, que servem para alternarmos, né, entre as páginas que já foram visitadas pela gente, né, em uma mesma aba. E falando nas abas, né, temos também este componente, né, presente em praticamente todos os navegadores. Em alguns são chamados de guias, né, em vez de abas, como no Google Chrome, por exemplo. E aí temos a barra de favoritos, onde podemos acessar os sites que adicionamos, né, que salvamos como sites favoritos, para podermos acessar mais facilmente nas próximas vezes que formos utilizar o navegador, onde também podemos adicionar pastas, né, para organizar esses sites favoritos. Temos aquela estrelinha ali no canto da barra de endereços, que é por onde nós salvamos os sites nos favoritos, né, escolhendo para eles um nome e um local, né, dentro do contexto aí dos sites favoritos. E chegamos então ao menu principal dos navegadores, que é onde podemos realizar a maioria das configurações, né? Personalizar o navegador, a visualização das páginas, ver o histórico de navegação, os downloads realizados, dentre várias outras funcionalidades secundárias.
e por onde também nós temos acesso às configurações dos navegadores, né? Às vezes aparecendo como opções do navegador. É através dessas configurações que nós realizamos a maioria dos ajustes mais específicos do navegador, como ver e apagar senhas salvas, definir a página inicial do navegador, alterar o mecanismo de pesquisa padrão e também por onde normalmente acessamos as extensões ou complementos do navegador, né? Que são aqueles componentes que não vêm nativamente, né? Não vêm quando a gente instala o navegador, né? Não vem, mas que nós podemos adicionar ou remover da forma que for mais conveniente para a gente. Algumas das extensões incluem tradutores de texto, bloqueadores de anúncio, ferramentas para baixar vídeo, imagens, né? Dentre muitas outras. E apesar de os navegadores possuírem tanta coisa em comum devido à sua própria função, né, como software, nós sabemos que os navegadores diferentes possuem também muitas diferenças. E ao final dessa aula eu apresentei uma comparação de vários quesitos, né, relacionados ao desempenho de alguns navegadores para tentarmos entender se existe um navegador melhor que o outro, né? E a conclusão que nós chegamos visto que alguns navegadores ficaram melhores, né, em alguns quesitos e piores em outros, e com diferenças muito pequenas, o que mostra que não existe um navegador que seja totalmente melhor do que os outros, né? Mas que achar um navegador melhor que o outro é muitas vezes decidido mais pelo gosto pessoal, né, de cada pessoa. Partindo para o resumo da aula 3, então, chegamos no tema das buscas na internet, né? Continuação do tema de internet como ferramenta de pesquisa e comunicação lá da nossa ementa. Nessa aula vimos que as buscas na internet são feitas pela esmagadora maioria das pessoas através do Google, né? Certo? Atualmente 95% das buscas na internet são feitas pelo Google, mesmo existindo vários outros mecanismos de buscas como o Bing, o Yahoo, o DuckDuckGo, que é um outro mecanismo menos conhecido. Então é interessante conhecer um pouco sobre o Google, né, e de que forma ele pode nos ajudar em pesquisas na internet. Bem, como vocês devem saber, o site de buscas do Google tem essa aparência, né, bem simples, onde ao centro nós temos basicamente o nome do site em suas cores características aí, né? Uma barra de pesquisa onde digitamos as palavras que queremos pesquisar e dois botões. Pesquisa Google, que nos leva a uma busca, a uma página, aliás, mostrando o resultado da busca, com links para todos os sites encontrados, e o botão Estou com sorte, que nos leva para o site mais visitado pelas pessoas ao pesquisarem por algum termo, né? Sem passar pelos resultados da busca. Na parte direita, ali em cima, nós temos um link para acessar o Gmail, o e-mail do Google, outro link para pesquisa por imagens, um botão para fazer login, que é utilizado para acessar a sua conta do Google, né, caso você tenha, e também um menu de acesso rápido aos serviços mais utilizados, né, normalmente pelas pessoas, que ao ser clicado, ele apresenta estes aplicativos, né, e nos permite acessá-los. O Google, né, além de ser um site de pesquisa, também é o nome da empresa dona desse site, e é uma empresa bilionária. Começou muito cedo a investir na internet e por conta disso foi capaz de desenvolver e oferecer diversos outros serviços além dos mais utilizados, né? Aliás, além do mais utilizado que é o mecanismo de buscas dele aí. Aqui temos alguns dos diversos serviços que o Google oferece, desde sistemas operacionais para plataformas online, desktop, notebooks, smartphones, tablets, né? Além dos diversos aplicativos, programas de computador para cada uma dessas plataformas. Então ele possui muitos recursos para oferecer. E, apesar disso, nessa revisão nós vamos nos ater aos recursos de pesquisa, tá? Oferecidos pelo Google, explorando algumas dicas, né, para refinar as nossas pesquisas no Google. Como já vimos na prática lá em sala de aula, né? Como todas essas dicas funcionam, vou apenas relembrar algumas delas aqui, cada uma delas, né? Primeira dica que podemos utilizar, a primeira dica diz, né, que podemos utilizar aspas duplas para pesquisar termos exatos, né? E o que isso significa? Significa o seguinte: caso nós façamos uma pesquisa com mais de uma palavra no Google e não utilizemos as aspas, nos resultados da pesquisa, as palavras pesquisadas poderão aparecer em qualquer parte do texto das páginas, né? Enquanto
com as aspas, as palavras aparecem na ordem em que foram escritas, como pode ser visto aí neste exemplo, né? Periféricos de saída, sem aspas e com aspas. Sem aspas, as palavras aparecem separadas e com aspas, as palavras aparecem na sequência, né? Entendido? Temos então a segunda dica, que diz que podemos colocar um sinal de menos antes de uma palavra para remover todas as páginas que citar essa palavra. Essa dica aí já é bem autoexplicativa, né? Vejam o exemplo, o mesmo que utilizamos durante a aula, né? Se a gente pesquisar por Cacoal Lojas, obteremos diversos resultados e muitos deles incluem a palavra shopping, né? Caso nós não estejamos interessados em resultados relacionados ao shopping, nós podemos remover os links que tenham essa palavra dos resultados ao digitar no campo de pesquisa um sinal de menos seguido da palavra shopping, certo? Que neste caso é a palavra que nós queremos remover aí dos resultados, né? Podemos perceber que não aparece mais nos resultados a palavra shopping. A próxima dica diz que podemos colocar a palavra OR, O-I-R maiúsculos, tá? Para combinar duas pesquisas. Ser o mesmo que realizar duas pesquisas separadas e depois juntar os resultados dessa pesquisa. Veja no exemplo. Pesquisando por Facebook, OR e YouTube, teremos nos resultados links que contêm apenas a palavra Facebook e links que contêm apenas a palavra YouTube, mas não necessariamente as duas palavras juntas. Beleza? Então passaremos para a próxima dica. Essa dica diz que podemos utilizar um asterisco como coringa, né? Sendo que esse asterisco poderá ser substituído por qualquer palavra ou palavras, né, dentro do resultado da busca. Vejamos o exemplo aqui. Ao pesquisar por Instituto Federal asterisco Cacoal, né, entre aspas, para que as palavras sejam encontradas nessa ordem, os resultados mostram os termos Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal, Instituto Federal em Cacoal, Instituto Federal Campus Cacoal e Instituto Federal de Rondônia, Cacoal. Então reparem que todos eles começam com Instituto Federal e terminam com Cacoal. Mas entre essas palavras, né, podem vir quaisquer outras palavras, né, quaisquer outros termos, né, que seriam as que substituiriam, né, o asterisco que nós utilizamos lá em cima na busca. A última dica para as pesquisas no próprio Google é que podemos utilizar a palavra significado para obter a definição de uma palavra no dicionário do Google. No resultado da pesquisa será mostrado esse campo, né, onde apresenta a palavra pesquisada e o seu significado, além de outras coisas relacionadas ao significado, como se fosse buscado em um dicionário mesmo. No exemplo, tem-se o significado da palavra fidedigno, né? Também pode-se utilizar a palavra definição ou defina em vez da palavra significado, que o Google também mostrará a definição da palavra a partir do seu dicionário. Ao utilizar o Google em português, essa dica funcionará para palavras em português apenas, tudo bem? Para terminar, a última dica que não é para buscas no Google em si, mas para pesquisas escolares, recomenda-se utilizar o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico permite encontrar trabalhos, artigos científicos, teses, resumos e livros, inclusive com uma referência bibliográfica pré-pronta, né? Então é interessante que nós façamos pesquisa através dele. Isso é importante porque importante pesquisar nesse tipo de fontes ali, né? Trabalhos, artigos científicos, teses, resumos e livros, porque as informações contidas neles normalmente são informações verificadas, né, para que eles pudessem ser publicados, né? Então, sendo assim, são informações muito mais confiáveis do que aquelas encontradas na internet em geral, que podem ser fornecidas por qualquer pessoa sem qualquer tipo de verificação na maioria dos casos. Então, a Wikipédia, que é um dos sites mais visitados, né, quando desejamos ter algum conhecimento sobre determinado assunto, é um dos sites que permite que qualquer pessoa edite os textos contidos nela, né, a qualquer momento, sem que esse texto passe por uma verificação, né, imediata. Então, é arriscado utilizar ela como fonte de pesquisa, porque a qualquer momento podemos acabar nos deparando com a informação incorreta sem que saibamos, né? Isso atrapalha o nosso aprendizado.
Então, a dica aqui é não utilize a Wikipédia ou outros sites no geral para pesquisas escolares. Prefira usar o Google Acadêmico ou outros sites que disponibilizarem os mesmos tipos de referência, tá? O link para acessar o Google Acadêmico é aquele ali que está ali no slide, escolar.google.com.br. Bem, terminamos aqui então a primeira parte da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido bem e não se esqueçam de responder o questionário lá no AVA, tá? Com questões sobre essa aula de revisão. Muito obrigado e até a próxima.